Olá, bem-vindos de novo a mais esta série de vídeos psicoeducativos para um público em geral, em que falaremos sobre alguns aspectos que têm a ver com a psicologia do eu, do self, da relação e que possam também fazer sentido para vocês que nos escutam. Hoje vamos falar de relação mãe-bebê, do vínculo estabelecido entre a mãe e o bebê. É uma área bastante fascinante, como também é uma área bastante controversa. Hoje em dia, as pessoas têm até alguns pruridos em abordar esta área, porque dá a ideia que muitas vezes os psicólogos estão sempre a insistir que o problema da vida das pessoas, os problemas psicológicos, têm muito a ver com a relação materna que foi dada a viver à criança desde a sua infância e que, enquanto adulto, tudo se repercute, tudo se reflete do que aconteceu alguns lá nos pontos de desenvolvimento mais precoces da vida da criança. Na grande verdade, há algumas questões que têm a ver com a relação mãe-bebê são pertinentes para a vida adulta. A maneira como as interpretamos e como as lemos é que é preciso ser cuidadosa. E cuidadosa porque nem tudo se resume à mãe ser amada fita, ou a mãe ou as pessoas de referência que se conectam com a criança. De facto, o que nós estamos a falar é que as relações que nos são dadas a vivenciar precocemente, ou seja, algures lá atrás no nosso próprio desenvolvimento, têm uma importância extrema no aqui e agora. Depois, como é que essa importância é metabolizada, mentalizada ou elaborada psicologicamente pela pessoa e extravasa para a sua vida do cotidiano, a sua vida de adolescente, da sua vida de jovem adulto e a vida de adulto produtivo, será outra história. Portanto, longe de mim querer estar aqui a falar na vinculação mãe-bebê como algo que determina toda a vida de uma pessoa de hoje em dia e que, por termos feito alguma coisa com menos sapiência do que deveríamos ter feito enquanto mães ou enquanto pais, já somos os traumatizadores, não é, da vida do nosso filho ou da pessoa que criamos. Portanto, longe de querer estar aqui a entender, que vocês entendam que estamos a falar em culpabilidades ou responsabilidades por determinadas situações que se passam na vida psicológica de alguém, mas a minha ideia é que seja e que isto seja um vídeo pedagógico, em que ao ouvir-me falar sobre o assunto possam entender a importância de certas questões relacionadas com o vínculo precoce da mãe com o bebê. Começamos por esta questão que muitas pessoas costumam dizer: eu pensava que estava biologicamente programada para ser mãe e quando nasceu o meu filho verifiquei que não era. Ora bem, há aqui uma diferença entre o estar programado biologicamente e o programado psicologicamente. A maior parte das pessoas pode até achar que está programada psicologicamente para ser mãe, pai ou parente, isto pouco interessa, porque estamos aqui também a falar de outras configurações familiares. Não quer dizer sempre a maternidade com gravidez ou a maternidade no seio de uma família com a configuração habitual, mãe, pai e filhos, esta triangulação normal. Existem hoje muitas configurações de família e isto tudo se encaixa perfeitamente. Até mãe adotivo, a mãe adotiva, até pais adotivos, até pessoas de referência, avó, avô, que criaram esta criança. Tudo isto tem a sua importância na mesma. Mas na grande verdade, nós podemos estar biologicamente programados para ser pais e mães, como todos os outros seres vivos. Portanto, estamos todos programados para ser progenitores e para dar continuidade à espécie. Mas nem sempre estamos programados psicologicamente para fazer face aos desafios da maternidade e do desenvolvimento das nossas crianças. E contra isto, não somos propriamente seres ensinados e, portanto, contra isto nada a fazer, porque, de facto, é normalíssimo que eu não tenha alguns skills, algumas capacidades, que me sinta incompetente em algumas áreas a lidar com o meu bebê, sobretudo se eu for uma mãe de primeira viagem, o que eu chamo uma primípara, não é? Uma pessoa que é pela primeira vez mãe, pai ou cuidadora.
O que sabemos é que a relação, vamos imaginar esta situação de mãe biológica, o que nós sabemos é que a relação com o bebê começa logo na maneira como ele existe dentro da nossa cabeça enquanto futuros progenitores. Ser a mãe começa na projeção que eu faço deste bebê que está dentro de mim e que vai ter uma vida própria e que vai ser cuidado e nutrido e amparado e amado por mim. Ou não. Portanto, se calhar para um público em geral que amou, que ama, que previu, que projetou e que investiu neste futuro bebê, tudo isto pode não fazer sentido, mas se calhar em certas áreas em que os pais ou a mãe ou a progenitora, por exemplo, não desejou o bebê, não o planeou e continuou dentro da sua cabeça esta não existência da criança. Porque às vezes não desejamos ou não planeamos e depois de tudo tem uma reparação na consubstanciação da gravidez e no nascimento da criança, desvanece tudo aquilo não passou de algo que apenas fazia parte de um projeto a priorístico, que era não ter filhos e não engravidar. Mas para outras pessoas este projeto continua, apesar do nascimento do bebê. Portanto, a relação que nós temos com o bebê vai passar a ser muito diferente. O tipo de holding que se faz à criança, o amparar a existência, o dar, nutrir psicologicamente, nutrir com a pele, nutrir com as emoções, passa a ser algo muito difícil para certas mães. Porque provavelmente, não vamos falar em culpabilidades aqui, continuo a dizer, mas provavelmente a sua própria história também foi esta. Foi difícil ter sido nutrida, se calhar alguns, no seu próprio desenvolvimento, pelos seus próprios progenitores e estes pelos seus próprios progenitores, e a história às vezes é de repetição, mesmo que não seja igual, nos contornos totais exteriores iguais, mas muitas vezes em termos emocionais é igual. Posso dar uma configuração típica. Imaginemos a minha pessoa, eu sou uma jovem com 40 ou 39 anos ou 38 e achei que eu tenho que seguir o script que a minha família tem para mim. Eu tenho que ser uma mulher como as outras. O que é ser uma mulher como as outras? É o que eu penso que a minha família espera de mim. É ser uma mulher casada, ter filhos e ter uma família como as outras pessoas e até como os meus irmãos. Mas na verdade eu não estou programada para amar nem para ser amada. E também não estou programada para ter filhos. Não tem importância nenhuma. Eu avanço na mesma. E portanto, este script que eu penso que tem muito a ver com a minha mãe, porque com ela também foi assim, eu tenho que o seguir, eu tenho que realizar este filme. E portanto eu tenho que engravidar, tenho que casar. Se eu não gosto do meu marido, se o meu marido não gosta de mim, também não tem importância nenhuma. Ou se ele luta porque eu gosto dele e não vamos lá, isto não tem importância nenhuma. Eu vou seguir o papel que esperam de mim na sociedade, que a minha mãe me tem injetado e o meu pai me tem injetado para eu seguir na sociedade. E portanto vou ter um filho que não vou sentir durante a gravidez, mesmo que eu tenha desejado tê-lo. Eu não desejei, eu planeei, são coisas diferentes. Portanto, vou ter este bebê dentro de mim que eu não vou sentir quase nunca, que está a mais, e portanto eu até vou ficar a gravidez toda de baixo em casa, porque isto já está a mexer demasiado comigo, já acho que estou muito mal fisicamente, estou muito mal psicologicamente, esta gravidez está a arrasar-me completamente e tenho 300 e mil coisas psicossomáticas que se consubstanciam no meu corpo porque estou grávida e não aguento isto internamente, ou até coisas hipocondríacas. Tenho 300 milhões de doenças que estão associadas a esta gravidez e por isso eu tenho que ficar em casa com uma gravidez de risco que só existe na minha cabeça. Mas o grande risco é quando este bebê nasceu, eu, de facto, tive que arriscar a ter que cuidar dele. E como é que eu o faço? Cuido com o melhor que posso, com todas as minhas forças e com toda a minha funcionalidade. Eu vou criar este bebê, eu vou dar-lhe comer, roupa, conforto de uma casa, vou-lhe dar tudo o que é necessário, não vou esquecer um mínimo detalhe, vou-lhe fazer um quartinho especial, comprar todos os
gadgets da área da puericultura que são necessários para um bebê e dou o dinheiro que tiver que dar. Mas de facto o que eu não me dou é emocionalmente, ou pelo contrário, a minha emocionalidade é afastada. Eu tenho dificuldade em tocar no meu bebê. Às vezes as mães dizem-me coisas como estas: eu abraço o meu filho porque sei que tenho que abraçar, porque faz parte do papel de uma mãe abraçar, mas eu não sinto necessidade de o abraçar, nem sinto nada quando o abraço. Às vezes até acho que sou atípica, porque esta questão do toque, do contacto pele a pele também é uma entidade psicológica. O eu, pele, existe. E ela é a fronteira entre o nosso corpo e o resto do universo, o resto do mundo que nos rodeia. Quando eu não sou tocado ao longo da minha vida, eu desenvolvo uma aversão ao toque. Eu desenvolvo uma aversão às relações no geral, porque depois, metaforicamente, ser tocado é também ser tocado psicologicamente e emocionalmente. Não quer dizer só ser tocado na pele. Mas acontece muitas vezes eu ter pessoas dos meus conhecimentos ou meus pacientes que, se eu lhes puser a mão só ligeiramente nesta zona do antebraço, que pode ser quase como um choque. E a pessoa dispara e faz este movimento brusco, porque não foi suficientemente nutrida na sua pele enquanto bebê, não foi amorosamente acarinhada, não lhe foi feito um holding de contenção da sua rabugice, do seu choro, das suas necessidades, porque os pais estiveram lá, a mãe esteve lá, mas o que soube fazer foi ser funcional. Estás a chorar, eu dou comida, precisas de água, eu dou água, estás com frio, eu agasalho, queres na caminha e necessitas dormir, a mãe vai-te pôr a dormir, e por aí fora. Claro que isto não é feito assim desta maneira consciente, como vocês devem estar a imaginar. Mas aquela proximidade, quando o bebê estende os braços e nos diz incondicionalmente venham, e quando eu digo isto, é tudo implicitamente, nós estamos a falar, o bebê a falar, não é? Quando um bebê espera, ao estender os bracinhos no berço, que alguém o venha a amparar do que ele está a sentir, seja fome, seja rabugice, seja sono, seja porque quer sair do berço, e se ninguém vem, ele vai manter-se sempre de braços no ar, vai ser um pedinte de amor. E também vai perseguir a sua vida, se calhar normalmente, mas depois se calhar é uma pessoa tão distante das pessoas que emocionalmente se querem aproximar dele, como também poderá ser um pedinte de amor excessivo e sorver oralmente, ser dependente de todas as figuras de referência emocional que lhe passam pela vida. E uma pessoa absolutamente oral, ou seja, que sorve o outro, ou o contrário, uma pessoa que se afasta do outro, é uma pessoa que não assume a sua identidade própria, está sempre dependente e só se valida na relação com os outros. Essas relações habitualmente não dão resultado e a pessoa vai se sentir sempre rejeitada e abandonada. Vejam a cascata de acontecimentos que há aqui por detrás de todos destas questões e que são quase que rios secretos, parte de baixo de um iceberg bem escondida, submersa na Antártida, e que não se vê a não ser que nós tenhamos um fato de mergulho ou um equipamento de espeleologia e vamos aos rios secretos ou vamos à parte submersa do iceberg, e que é aquilo que não se vê. Portanto, o vínculo que fazemos com o nosso bebê é muito importante para o desenvolvimento da emocionalidade e da afetividade futura, que nos faz sentir vivos e em pleno nas relações com as pessoas. E como já se disse, muitas vezes fora da relação não existe vida mental organizada, equilibrada. E, portanto, nós vivemos na relação porque no mundo contemporâneo, no mundo atual, nós vivemos em comunidade, nós vivemos numa sociedade e temos papéis a cumprir dentro da mesma. E muitas vezes não o conseguimos fazer porque a nossa estrutura, a nossa caracterologia, não é? O nosso eixo psíquico está desequilibrado, alguns núcleos dos nossos traços de caráter estão demasiadamente ativos, são
núcleos que definem diferentes e muito vincados padrões de autodefesa e de mecanismos de defesa que se tornam ineficazes, mas que me definem naquilo que eu sou, e em termos da minha felicidade afetiva e emocional eu não me sinto uma pessoa plena. Ora, nós enquanto mães que gerámos este filho, que fomos para um parto, que tivemos que o fazer nascer, que o tivemos que nutrir, que o tivemos que alimentar, que o tivemos que lhe dar tudo de nós, às vezes não o fazemos mal de propósito. Aliás, quase nunca, a não ser nas personalidades mais psicopáticas e coisas mais afins, nós não o fazemos de propósito. Fazemos com os recursos que temos. Costuma-se dizer, em termos tradicionais, quem dá o que pode, a mais não é obrigado. Está certo. De qualquer modo, hoje em dia temos esta possibilidade de poder-nos educar, não é? Ter a possibilidade de saber, de perceber algumas coisas que nos podem fazer refletir e se calhar retificar alguns dos nossos comportamentos. Vamos imaginar agora outra situação. Uma mãe que, com estas condições que eu acabei de dizer, que até está tudo bem, nasceu esta criança, mas depois dela nascer se verificou que ela está com dificuldades em interpretar os comportamentos, a corporalidade do bebê, e está também com dificuldades em doar-se totalmente na maternidade, porque se sente incapaz, porque se sente insegura, porque mil e uma coisas. Então vai ter aquilo que eu chamo uma certa relutância em conseguir dar ao bebê uma segurança, uma noção de que o mundo é seguro e de que ele pode, sempre que precisar, abrir os braços porque nós estamos lá. E esta insegurança, porque a mãe toca de maneira insegura, porque embala, se embalar, muitas vezes não consegue embalar porque está tão ansiosa, a agitação interna é tão grande que normalmente não embala, pega, abana, diz, faz, a mãe quer que tu durmas e não sei o quê, mas não está a nutrir emocionalmente, não está a fazer digui, não está a fazer coceguinhas na barriguinha, não está a dar beijinhos no pezinho enquanto está a vestir a fralda, porque está-lhe a vestir a fralda. Como dizia uma paciente minha em tempos, eu gabo-me que em 5 minutos sou capaz de trocar 3 fraldas a 3 bebés. E onde está a relação? Que é a pergunta que eu faço. Se eu estou na função, não estou na relação, não é? Porque não gatinho com o meu bebê, porque não vou para o chão com ele, porque quando ele necessita de algo mais do que comer, dormir ou mudar a fralda, eu estou disponível para tudo menos para estar com ele, porque às vezes falta isto, é o estar com, mostrar o mundo, sair com a criança, dar-lhe a segurança que mesmo que o mundo exista e que tenha outras variáveis, eu estou cá sempre, enquanto ele for bebê, para o segurar se ele cair. Quando ele começa a dar os primeiros passinhos, eu tenho que estar com os olhos 300 mil vezes em cima deles e estar de braços estendidos para o caso dele cair. E, portanto, muitos pais, infelizmente pela sua própria história de vida, que às vezes é tão mais difícil do que esta que eu estou a contar, têm a dificuldade de estar lá, assim, para o bebê, também eles, de braços estendidos, para os ampararem quando eles caírem. E, portanto, o tocar, mesmo que não seja dentro de uma função, eu se fizer massagem ao meu bebê, porque me apetece, porque acho que ele precisa de sentir o seu próprio corpinho e sentir as minhas mãos. Eu se massajar um bebê sem uma função aparente, não é porque tem um problema de cólicas, não é porque não sei o quê, porque o pediatra sugeriu como uma receita milagrosa para não sei o quê. Não, se eu tocar o meu bebê, se eu lhe der a noção da contenção do seu corpinho com as minhas mãos, eu estou-lhe a dar a ternura, eu estou-lhe a dar
a emocionalidade, eu estou a conter, a dar-lhe os contornos da sua vida afetiva. E obviamente que nestas situações de nutrição corporal, existem muitos contornos, muitas nuances. Eu falei nisto, não é? Poder fazer uma massagem ao bebê e estar-lhe a dar, de facto, a contenção das minhas mãos poderosas, enquanto mãe com capacidade, e não, sabem, aquele toque, ui, eu estarei a fazer bem, toque aqui, toque ali. Muitas mães de primeira viagem, sobretudo as primíparas, pessoas que têm bebê pela primeira vez, fazem nos primeiros contactos, primeiro mês de vida, de uma maneira periclitante, quase que se tem medo que o bebê se vá desmembrar, é tão pequenino, tão frágil. Então, e se for prematuro, isto ainda é pior. Mas isto depois aprende-se, não é? Todas as mães que já passaram por isto e me estão a ouvir sabem que mais tarde ou mais cedo vão ganhar segurança, vão perceber, vão segurar, vão ter a certeza de que elas são capazes de ter este bebê na sua própria responsabilidade, no seu colo, e conseguir fazer deles um ser maravilhoso e extraordinário que vai perpetuar os seus genes. Outras mães não, outras mães terão dificuldade nisto, vão perpetuar a insegurança, a incapacidade de segurar, e vão ter muito escassas, muito fugazes no contacto. Mas se formos ver em termos concretos, estão lá sempre. Algumas destas mães estão lá sempre. Claro que depois temos as outras, que é, nunca estiveram, nem nunca sentiram o bebê, nem querem sentir. O bebê nasce e, como disse uma vez uma paciente minha, esta coisa não me pertence, e vivem a vida toda com um peso que é educar, segurar e ter esta criança na sua responsabilidade. E vão fazê-lo, mas vão fazê-lo a vida toda. Vão lá estar, mas não estão. Não estão, e quando podem fogem mesmo, e quando podem alguém pode tomar conta deles, e quando podem vão ficar 7 anos na avó, ou vai para a Suíça, para a tia, que é para conhecer o mundo, ou eu quero cuidar da minha vida, ainda tenho as minhas necessidades por concretizar, esta criança só veio boicotar todos os planos que eu tinha para a minha qualidade de vida, e portanto eu continuo a suprir as minhas necessidades, mas esta criança não existe dentro da minha cabeça, na minha emocionalidade. Portanto, este tipo de bebê não existiu no imaginário da cabeça da grávida. E ao não existir, ao não ser sido até sentido durante a gravidez, ou se foi sentido como um intruso, está-me a dar pontapés, eu não me sinto bem, a minha gravidez foi horrível, o parto foi o pior que podia acontecer, tudo correu mal e agora continua tudo a correr mal. O que é que eu fiz a Deus para merecer isto? Muitas pessoas expressam-se assim. Ora, esta configuração relacional é de facto meio caminho andado para um desequilíbrio emocional e psicológico na vida desta criança como futuro adulto. E muitas mais coisas se poderia falar sobre este assunto. Estaríamos aqui horas infinitas a refletir sobre o vínculo mãe-bebê, no sentido positivo e no sentido negativo, e comprometo-me em vídeos futuros a continuar com este assunto, com esta questão, sendo que peço a todos as pessoas que veem estes vídeos e que os escutam atentamente, que não se comecem a culpabilizar por algo que possam ter feito no passado ou que sintam que não estão a fazer bem, porque estas coisas não são, as questões relacionais não se medem por culpabilidade, medem-se na intensidade sentida do que elas são, e o meu objetivo é apenas elucidar, ajudar com base na ciência, aquilo que possa de algum modo ser útil para a retificação de comportamentos ou eventualmente um pedido de ajuda. Eu sou Susana Rodrigues, sou psicóloga clínica e psicoterapeuta, e estou aqui com estes vídeos psicoeducativos para vos poder ajudar um pouco a refletir sobre questões genéricas que têm a ver com a nossa vida psicológica. Até ao próximo vídeo.